Olá, pessoal! Parada obrigatória e verificando a língua portuguesa voltou e voltou com tudo. Pois é, e o assunto da vez é falarmos sobre as competências ou os critérios de avaliação de uma redação no estilo sociofilosófico. Esse estilo é o solicitado pelo SSA, que é o Sistema Seriado de Avaliação da UPE, que é a Universidade de Pernambuco. No entanto, esse mesmo estilo também é solicitado em muitos concursos públicos, muitos concursos focados em áreas militares ou vestibulares para isso também. E assiste este vídeo até o final, pois as dicas serão bastante valiosas. Vamos lá! A começo de conversa, a redação do estilo SSA, que é o Sistema de Seriado de Avaliação da UPE, que é a Universidade de Pernambuco, ele abrange uma temática que é a sociofilosófica. O que é isso? É o processo de você refletir sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Não é você apontar problemas, não é você sugerir soluções, não. É você comentar o que é que você sabe e argumentar sobre isso de uma maneira reflexiva através de referências sociofilosóficas, que incluem não só a filosofia e a sociologia, como a história, como atualidades, como as artes de um modo geral. Enfim, é uma produção de texto extremamente rica. E, como eu falei, ela não se restringe apenas ao UPE. O estilo sociofilosófico, ele é abrangente para concursos públicos de um modo geral. Então, as dicas que vão ser oferecidas a partir de então, os comentários sobre esse critério de avaliação, as competências para avaliação, a gente vai ver agora. Bora lá. A começo de conversa, o nosso método avaliativo que o SSA sugere, ele apresenta 4 competências, ou 4 critérios. A primeira competência, ou melhor, a primeira, a segunda e a terceira competências valem até 2 pontos, e a última competência, que é a 4, vale até 4 pontos. Tem um peso significativo. Já dá para perceber que existe um tanto quanto tradicionalismo na maneira da pessoa corrigir uma redação como essa, porque pesa a gramática. Gramática normativa, ou seja, a norma padrão, acaba ganhando um destaque significativo. Mas, para que a gente possa entender cada uma das etapas, aí vamos seguindo a ordem para a gente poder averiguar o que é esse tipo de redação, como é que ele deve ser escrito, enfim. Primeiro, a superestrutura. O que é isso? É quando a gente está se referindo ao texto inteiro. O que é analisar o texto inteiro? Para isso, eu vou passar aqui. Em seguida, eu volto para essa tela para falar a respeito das demais competências. O que é essa superestrutura? Primeiro, é quando a gente está falando a respeito da estrutura visual do texto. Um texto dissertativo argumentativo, a partir de então, ele vai possuir um título, ele vai possuir um texto que vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí a UPE ela permite que seja um título mais um parágrafo de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão, ou título, introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão, ou ainda título, introdução, 3 de desenvolvimento e 1 de conclusão. No entanto, pela experiência que eu tenho, eu já digo de antemão que nunca opte por 3 parágrafos ao todo, sendo 1 de introdução, 1 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Por quê? A gente está falando de um texto que é dissertativo argumentativo, e o argumento ele entra onde? No desenvolvimento, que é a base do texto. Você não vai fazer com que todos os seus argumentos se baseiem, ou melhor, se limitem a um parágrafo só. Não faz isso contigo. Não vale a pena, sabe? Amplia teu leque, permita outras oportunidades para que você possa crescer. Então, o ideal mesmo é que você produza 1 de introdução, 2 ou 3 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Então, essa é a estrutura que Veri sugere que qualquer outro professor de redação também vai fazer a mesma coisa. E aí, o que é preciso ter, Veridiana? Pois bem, primeiro, o título. O título é um elemento importantíssimo dentro do texto. Por quê? Porque ele é um resumo daquilo que você vai defender ao longo do seu texto. E, Veri, que resumo é esse, Veridiana? Pois é.
Para que eu possa fazer esse título, elaborar esse título, geralmente a sugestão é coloca o título por último. Por quê? Porque você já vai ter escrito o seu texto inteiro e aí você vai ler e vai colocar um título que tem a ver com o seu texto, com o ideal do seu texto, com sua tese, com seus principais argumentos, com o que você pensa em relação ao tema. É fundamental isso. E, geralmente, o título ele está coligado a um dos conhecimentos de outras áreas que a UPE aborda, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente quando a gente chegar na competência de número 2. Pois bem, um título, por exemplo, uma vez tinha um tema, a dificuldade de acesso ao mercado de trabalho na contemporaneidade. Esse foi o tema. Sobre esse tema, uma pessoa foi e colocou o título A Difícil Seleção Natural de Hoje. E aí, quando diz a difícil seleção natural, seleção natural. Seleção natural é uma teoria de Charles Darwin, em que ele dizia que somente os mais fortes eram aqueles que conseguiriam sobreviver. Pois é, eu não posso fazer uma analogia a isso ao mercado de trabalho? Somente aqueles que se adaptam, aqueles que estão preparados, parte do pressuposto, né, de que isso pode colaborar para a entrada do mercado de trabalho, não é um elemento obrigatório, né, mas é um elemento que pode contribuir positivamente para isso. Então, o título, ele tem a ver com o que a pessoa estava defendendo ao longo do texto. Logo, é importante que você tenha acesso ao texto inteiro para, em seguida, pensar no título. Porque esse título ele vai ser resgatado ao longo do texto. Ele pode ser resgatado 2 vezes ou uma vez só. Se for 2 vezes, ele vai aparecer uma vez na introdução, ou uma vez no desenvolvimento e lá na conclusão. Porque é o que a gente chama de fechar com chave de ouro. Mas título será um assunto que eu vou trabalhar com vocês um pouquinho mais à frente. Aguarda que vai ter vídeo sobre isso. Em seguida, a introdução. O que tem que ter a introdução? Primeiro, um repertório sociofilosófico. Esse repertório pode ser uma alusão histórica, pode ser uma referência, uma alusão a um filme, a uma série, a uma obra de arte de um modo geral, pode ser a fala de alguém, no caso, a citação filosófica ou sociológica de algum representante, pode ser a teoria de alguém. Aí, em seguida, depois que você contextualiza, você puxa para o tema. E, por fim, estabelece qual é a sua tese, ou seja, a sua opinião, delimitando quais são os seus argumentos. Ou haverá 2 argumentos ou 3. Né? Valendo ressaltar que você vai fazer 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, então, ou terá 2 argumentos para ter desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, ou 3 argumentos para ter desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, desenvolvimento 3. Eu prefiro chamar D1, D2 ou D1, D2 e D3. Certo? Então, isso corresponde à introdução. Repertório mais a questão do tema mais a tese delimitada com o número de argumentos representativo ao número de parágrafos de desenvolvimento que o seu texto poderá ter. Aí eu vou para o desenvolvimento. O meu desenvolvimento ele vai ter em torno de 2 ou 3 parágrafos, como foi falado, e aí cada parágrafo deverá conter 4 elementos básicos. O primeiro é o argumento. Esse argumento ele foi resgatado lá da introdução. Então, digamos que eu esteja falando sobre a questão do mercado de trabalho, né? A dificuldade de acesso a esse mercado de trabalho. E aí, dentro do contexto dessa dificuldade de acesso, digamos que eu argumente que isso ou melhor, existe uma dificuldade de acesso porque existe uma desigualdade social e porque existe aí uma negligência estatal. Digamos que eu levanto esses 2 argumentos. Se eu levantei esses 2, na ordem que eu estabeleci lá na introdução, eu vou estabelecer no meu desenvolvimento. Se eu falei a respeito na introdução que o primeiro argumento vai ser a desigualdade social, então o meu argumento do D1 vai ser desigualdade social. O segundo foi negligência estatal, D2, negligência estatal. E aí você vai puxar o argumento, comentar com suas palavras que a gente chama de fundamentação. Depois você traz o conhecimento, o repertório sociofilosófico para refletir com o que você está falando. E depois você faz uma comparação com algo que esteja acontecendo no Brasil ou no mundo, ou que aconteceu.
né? Então, você pode trazer um exemplo de uma pessoa pública, você pode falar sobre algum país, algum projeto, você pode falar sobre algum fato histórico que tenha tido uma enorme repercussão, seja local, ou seja no Brasil, ou no mundo. E aí você fecha a ideia do parágrafo de desenvolvimento nesse estilo. Que não é algo assim, eu não vou dizer para você que é fácil, mas usando a chupeta, não é. Mas com técnica, com produção e produção e produção, você vai aprendendo a como fazer. E vai ter aula também de mostrar exemplos de textos nessa perspectiva, que vai ficar um pouco mais fácil de você conseguir relacionar as informações e, consequentemente, o sucesso ser garantido na sua vida. Pois bem, e na conclusão, o que é que precisa ter, Veri? Resumo, síntese, é isso que se pede, só, apenas isso, nada mais que isso. Por quê? Na conclusão, é a sua capacidade de resgatar a tese, resumir, falar com suas palavras, é a capacidade de você resgatar as principais informações dos seus desenvolvimentos. O que você pode trazer extra? Quando você resgata o título ou você resgata o repertório da sua introdução, os dois, se você conseguir. Isso é massa, é o que a gente chama de fechar com chave de ouro. E eu sei que você vai ter técnica suficiente para aprender a fazer isso com propriedade. E aí você vai arrebentar em tudo, porque é arraso garantido com sucesso. Garanto. Bora lá. Então, esse é o contexto da superestrutura. Cada elemento desse, título, introdução, desenvolvimento e conclusão, vale meio ponto. Somando, a pessoa garante os 2 pontos. E quanto mais próximo dos 2 pontos, mais próximo de uma nota alta você tende a ter. A não ser que você fale valendo na gramática, que eu sei que você não é uma pessoa que vai falhar desse jeito. Então, voltando às demais competências, a competência de número 2 corresponde ao repertório sociofilosófico mais argumentação. O que é isso? Como eu falei, já desde a introdução, você já apresenta o repertório. No desenvolvimento, existe aquela parte de você trazer o conhecimento sociofilosófico. Então, isso é o quê? Repertório. Logo, o seu texto, no mínimo, terá 3 conhecimentos de outras áreas, 3 repertórios sociofilosóficos. Um na introdução, um no D1, um no D2. É isso que, de fato, sugere-se que tenha nessa redação no estilo SSA. Mais uma argumentação que realmente vale a pena. Então, cada um desses elementos, repertório 1 na introdução, repertório 2 no D1, repertório 3 no D2, e a argumentação como um todo vale meio pontinho, somando 2 pontos. A competência 3, nada mais nada menos, a gente está falando da coesão textual. Pois é, o que é isso? É o que dá, digamos que, substância ao texto. Você consegue articular as informações que estão lá no texto e ficar massa, valendo com força. Por que é isso, Veridiana? É quando a gente usa os conectivos. Então, essa coesão, ela se permite em 3 aspectos. O primeiro é na elaboração dos períodos. O que é isso? É a presença do ponto final. Um parágrafo, ele pode ser feito por mais de um período. Na realidade, ele deve ser feito por mais de um período. E aí, para uma introdução, no mínimo 2 períodos, pode chegar a mais que isso. 2, 3 é um número interessante para a introdução. Quando chega no desenvolvimento, independente do número de parágrafos, D1 ou D2, você vai ter que fazer no mínimo 3 períodos. E aí o máximo fica a seu critério. E na conclusão, no mínimo 2 períodos também. Então, introdução no mínimo 2, desenvolvimento no mínimo 3 e conclusão no mínimo 2. Isso é uma base, precisa se ter. Mas não adianta ter a pontuação se você não conectar as ideias, seja entre os parágrafos ou dentro dos parágrafos. E aí a gente precisa dos conectivos externos, em que você já pode colocar desde o desenvolvimento de número 1 no início do parágrafo. Por exemplo, você está iniciando o primeiro parágrafo de desenvolvimento, é onde você começa a sua argumentação. Então, nada mais justo do que você começar em uma primeira análise, primeiramente, a princípio, a priori. Aí, para o desenvolvimento 2, em uma segunda análise, segundamente, a posteriori, em um segundo aspecto. Outrocinho, eu adoro essa palavra, outrocinho, poxa, dá um poder. Além disso, então você colocando isso é interessante. Se você traz um parágrafo no D1 e o D2 vem contra-argumentando,
porém, todavia, contudo, no entanto, em um outro aspecto. Olha que massa! Aí quando você chega na conclusão, em síntese, em suma, portanto, logo assim, por conseguinte, uau! Dá poder, minha gente, dá poder valendo. Então, é quando você sabe que precisa ter esses conectivos no início dos parágrafos, a partir do D1, tá? E o segundo elemento, o terceiro e último elemento, corresponde aos conectivos internos, ou seja, depois que você coloca ponto e quer continuar a ideia no mesmo parágrafo, não deixa de usar conectivo ou alguma palavrinha que faça relação com o período anterior. A gente precisa ter ou sinônimos, né, ou a ideia dos conectivos. Além disso, então, dessa forma, exemplo disso, como prova disso, como reflexão, vale salientar. Olha aí que maravilha, quando você começa a utilizar esses conectivos, ó, o seu texto vai lá para cima. Logo, a presença dos períodos vale meio ponto, a questão dos conectivos externos vale meio ponto, e os conectivos internos no texto inteiro vale até 1 ponto, somando 2 pontos. E a questão da norma padrão, Veridiana? Pois é, essa norma padrão é você realmente ser impecável na nossa gramática normativa. Isso é o quê? Você não falhar em pontuação, acentuação, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, grafia oficial das palavras, separação silábica. Então, em cima desse caminho, cada errinho, cada deslize que você cometa nessa redação, nesse estilo, você pode ir perdendo décimos com isso. Então, não se permita fazer isso. Não leia, releia, leia quantas vezes você achar importante para você garantir-se nesta redação, porque tem tudo para dar certo. E eu, de fato, eu digo que é sucesso garantido. E é isso. Se por acaso você gostou desse vídeo, não deixa de tocar o sininho, não deixa de seguir este canal, não deixa de comentar e principalmente compartilhar. Afinal, compartilhar conhecimento nunca é demais. Estamos no Verificando a Língua Portuguesa. Beijo para vocês, ó. Tchau, tchau.